Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, que esteja tudo em paz, tudo tranquilo. Eu passei um tempinho sumida, estava com algumas atividades aí em pauta, resolvendo algumas coisas mais urgentes, mas cá estou eu aqui para contar para vocês um pouquinho das minhas experiências, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Helenice, sou ressonante, tá? Tô na segunda onda, mas eu tenho buscado alguns conhecimentos, né? Paralelos aí aos meus estudos e aprendizados de mergulho de autoconhecimento, autodesenvolvimento, e eu tenho buscado muito isso. E aí eu tive uma ideia de ler um livro para vocês que chama-se Conversando com Deus, tá? Do Donald Walsh. Acho que é esse o nome dele. E aí eu achei muito interessante porque às vezes a gente está fazendo alguma tarefa em casa, alguma tarefa doméstica, no carro, e assim, como eu agrego muito conhecimento através dessa tecnologia, né, de audiolivro, eu achei interessante ler para vocês um capítulo aqui, alguns capítulos desse livro que eu marquei aqui, e eu quero compartilhar com vocês, porque dá muitas viradas de chave, sabe? E é só pra gente poder pensar. Eu não tô aqui defendendo uma ideia única, exclusiva, de que essa é a verdade ou aquela é a verdade. Não. Mas simplesmente para que a gente possa pensar, utilizar o aplicativo original de fábrica que Deus deu pra gente, né? Nosso cérebro. E a gente pensar com a nossa própria consciência. E que se a gente errar, que a gente erre com a nossa própria consciência e não incentivado pelo outro, pelos outros, pela sociedade, mas que as nossas experiências sejam únicas com a gente mesmo, tá bom? Eu vou colocar o óculos, vocês vão ver um pouquinho o reflexo, né, do óculos, aqui por conta da iluminação, mas para eu ler, eu tive até que colocar numa folha maior para eu poder ler. Tá? Então eu vou começar a ler aqui para vocês a introdução desse livro. Chama-se o livro Conversando com Deus. É um diálogo sobre os maiores problemas que afligem a humanidade, do Neale Donald Walsh. Tá bom? Vou ler aqui a introdução desse livro. Você está prestes a ter uma experiência extraordinária, conversar com Deus. Sim, eu sei, isso não é possível. Você provavelmente acha, ou lhe ensinaram, que isso não é possível. É claro que podemos falar com Deus, mas não conversar com Ele. Quero dizer, Deus não vai responder, certo? Pelo menos, não na forma de uma conversa normal. Era isso que eu também pensava. Então este livro me aconteceu, literalmente. Não foi escrito por mim, aconteceu a mim. E ao lê-lo, acontecerá a você, porque somos todos levados à verdade para a qual estamos prontos. Provavelmente minha vida teria sido muito mais fácil se eu tivesse mantido tudo em segredo. Contudo, não foi por este motivo que aconteceu a mim. E sejam quais forem os inconvenientes que esse livro possa causar-me, como ser chamado de blasfemador, impostor ou hipócrita, por não ter vivido essas verdades no passado, ou talvez pior, de santo, não me é possível interromper esse processo agora, e tampouco o desejo. Tive as minhas chances de recuar e não as aproveitei. Decidi fazer o que os meus instintos me diziam, em vez de me preocupar com o que muitas pessoas pensariam sobre o material apresentado aqui. Meus instintos me dizem que este livro não é absurdo, fruto do excesso de trabalho de uma imaginação espiritual frustrada ou simplesmente a justificativa pessoal de um homem que conduziu mal a sua vida. Eu avaliei isso tudo. Então, dei este material para algumas pessoas lerem, quando ainda era um manuscrito. Elas ficaram comovidas, choraram e também riram com alegria e humor presentes neles. E disseram que suas vidas mudaram. Elas ficaram paralisadas e então se fortaleceram. Muitas disseram que foram transformadas. Foi aí que eu soube que este livro era para todos e que tinha de ser publicado, porque é um presente maravilhoso para aqueles que se interessam em fazer perguntas e realmente querem respostas, que buscam a verdade com o coração sincero, a alma ansiosa e a mente aberta. E esse pode ser o caso de todos nós.
Este livro responde a quase todas, se não a todas, as perguntas que já fizemos sobre vida e amor, objetivo e função, pessoas e relacionamentos, bem e mal, culpa e pecado, perdão e redenção, o caminho para Deus e para o inferno. Tudo. Discute diretamente sexo, poder, dinheiro, filhos, casamento, divórcio, trabalho, saúde, vida após a morte, vida passada, tudo. Analisa a guerra e a paz, o conhecimento e a ignorância, a alegria e a tristeza. Examina o concreto e o abstrato, o visível e o invisível, a verdade e a mentira. Poder-se-ia dizer que trata-se da última palavra de Deus sobre as coisas, embora algumas pessoas possam ter um pouco de dificuldade em aceitar isso, particularmente se acharem que Deus parou de falar há 2000 anos, ou que se continuou a falar, foi apenas com santos, curandeiros ou pessoas que meditam há 30 anos, são boas há 20 ou pelo menos decente há 10. Eu não me incluo em nenhuma das categorias. A verdade é que Deus fala com todo mundo, com bons e maus, santos e canalhas, e certamente com todos nós nos intervalos. Veja você, por exemplo, Deus o procurou de muitos modos em sua vida, e este é apenas outro deles. Quantas vezes ouviu a velha máxima, quando o discípulo estiver pronto, o mestre aparecerá? Esse livro é nosso mestre. Logo depois que esse material começou a acontecer-me, eu soube que falava com Deus, direta e pessoalmente, incontestavelmente, e que ele respondia às minhas perguntas em proporção direta com a minha capacidade de compreender. Isso é, Deus me respondia de modos e usando a linguagem que sabia que eu entenderia. Isso explica grande parte do estilo coloquial do livro e as referências ocasionais ao material que obtive de outras fontes e experiências anteriores. Agora sei que tudo o que já recebi veio de Deus, reunido em uma resposta maravilhosa e completa para todas as perguntas que eu já fiz. E em algum lugar, ao longo do caminho, percebi que um livro estava sendo produzido, um livro que devia ser publicado. De fato, foi-me dito especificamente durante a última parte do diálogo, em fevereiro de 93, que 3 livros seriam produzidos, de domingo de Páscoa, em 3 anos consecutivos. E que, primeiro, o primeiro trataria principalmente de temas pessoais, concentrando-se nos desafios e nas oportunidades da vida de um indivíduo. Segundo, trataria de temas globais da vida geopolítica e metafísica do planeta e os desafios que o mundo moderno enfrenta. Terceiro, trataria de verdades universais das ordens mais elevadas e dos desafios e das oportunidades da alma. Este é o primeiro desses livros, completado em fevereiro de 93. Para efeito de clareza, devo explicar que, ao transcrever esse diálogo à mão, sublinhei ou circundei palavras e frases que vinham a mim com uma ênfase particular, como se fosse Deus que a proferisse em uma voz mais alta. E mais tarde, estas foram impressas em tipologias diferentes. Agora preciso dizer que, após ter lido e relido as palavras sábias escritas aqui, estou profundamente envergonhado da minha própria vida, marcada por erros e más ações constantes, alguns comportamentos indignos e algumas escolhas e decisões que sei que outras pessoas consideram ruins e imperdoáveis. Embora sinta um profundo remorso por ter lhes causado sofrimento, não encontro palavras para dizer o quanto sou grato por tudo que aprendi. Descobri que ainda tenho muito a aprender por causa das pessoas que participam da minha vida. Peço desculpas a todos pela lentidão desse aprendizado. Contudo, sou incentivado por Deus a perdoar minhas faltas, viver sem medo e sem culpa e continuar sempre tentando a ter uma visão mais ampla. Sei que isso é que Ele deseja para todos nós. Neil Donald Walsh, Central Point, Oregon, Natal de 94. Essa foi só a introdução do livro, né? E assim, muito interessante. Eu vou ler o capítulo 1 para vocês, tá bom? Capítulo 1. Na primavera de 92, lembro-me que foi perto da Páscoa, um extraordinário fenômeno ocorreu em minha vida. Deus começou a falar com você
por meu intermédio. Deixe-me explicar. Naquela época, eu estava muito infeliz, pessoal, profissional e emocionalmente. Minha vida parecia ser um fracasso em todos os níveis. Como durante anos tivera o hábito de colocar os meus pensamentos em cartas, que raramente enviava, peguei o meu bloco amarelo de papel almaço e comecei a transcrever minhas emoções. Então, em vez de outra carta para outra pessoa que eu imaginava que estava me vitimando, achei que deveria ir direto à fonte, ao maior vitimador de todos. Decidi escrever uma carta para Deus. Foi uma carta impulsiva, rancorosa, cheia de confusão, distorções e críticas, e um monte de perguntas feitas com irritação. Por que minha vida não dava certo? O que era preciso fazer para que desse certo? Por que eu não conseguia ser feliz nos relacionamentos? Continuaria sempre tendo problemas financeiros? Por fim, e mais enfaticamente, o que eu tinha feito para merecer uma vida tão difícil? Para minha surpresa, quando escrevi a última das perguntas amargas e irrespondíveis e me preparava para pôr a caneta de lado, minha mão permaneceu fixa sobre o papel, como se mantida ali por uma força invisível. De repente, a caneta começou a mover-se sozinha. Eu não tinha a menor noção do que iria escrever, mas uma ideia pareceu surgir. Por isso, decidi deixá-la vir. E ela veio. Você realmente deseja uma resposta para todas essas perguntas ou isso é apenas um desabafo? Eu pisquei os olhos e então minha mente deu uma resposta. Eu a escrevi também. Ambas as coisas. É claro que é um desabafo, mas se essas perguntas têm respostas, com os diabos, tenho certeza de que quero ouvi-las. Você se refere aos diabos para afirmar a sua certeza em relação a muitas coisas. Não seria melhor referir-se ao céu? E eu escrevi. O que isso quer dizer? Sem perceber, tinha começado uma conversa. E eu não escrevia como se estivesse tomando ditado. Esse ditado continuou durante 3 anos, e na época eu não sabia o que estava acontecendo. As respostas para as perguntas que só fazia só me ocorriam depois que eu terminava de transcrevê-las e expressar meus pensamentos. Frequentemente, vinham mais rápido do que eu podia escrever, e tinha de me apressar para evitar saltos. Quando ficava confuso, ou perdia a sensação de que as palavras vinham de outro lugar, pousava a caneta e interrompia o diálogo, até sentir-me novamente inspirado. Lamento, mas essa é a única palavra que realmente se encaixa aqui, ao voltar ao bloco amarelo de papel almaço e recomeçar a escrever. Essas conversas ainda são mantidas enquanto escrevo isto, e grande parte delas é encontrada nas páginas a seguir, que contém um surpreendente diálogo que a princípio coloquei em dúvida e depois pensei que tinha um valor pessoal. Agora, entendo que não se dirigia apenas a mim, mas também a você e a todos os leitores desse livro, porque minhas perguntas são suas perguntas. Quero que você participe desse diálogo o mais rápido possível, porque o que realmente importa não é a minha história, mas a sua. Foi a história da sua vida que o trouxe aqui. É para a sua experiência pessoal que esse livro é importante. Caso contrário, você não estaria aqui agora. Então, vamos participar do diálogo com uma pergunta que fiz a mim mesmo durante muito tempo. Como e com quem Deus fala? Quando a fiz a Ele, eis a resposta que recebi. Eu adoro essa frase. Eu falo com todo mundo, o tempo todo. A pergunta não é com quem eu falo, mas quem ouve. Intrigado, pedi a Deus para explicar melhor. E Ele disse: em primeiro lugar, vamos substituir o termo falar pelo comunicar. É muito mais exato e completo. Quando tentamos falar um com o outro, eu com você, você comigo, enfrentamos imediatamente a incrível limitação das palavras. Por esse motivo, não me comunico apenas de palavras. Na verdade, raramente faço isso. Minha forma mais comum de comunicação é através do sentimento. O sentimento é a linguagem da alma. Se quiser saber o que é verdade para você em relação a alguma coisa, veja como se sente em relação a ela. Às vezes, é difícil descobrir os sentimentos,
e com frequência ainda mais difícil admiti-los. Contudo, oculta em seus sentimentos mais profundos está a sua maior verdade. O truque é entrar em contato com esses sentimentos. Eu lhe mostrarei como, novamente, se quiser. Eu disse a Deus que queria, mas que nesse momento preferia uma resposta completa para minha primeira pergunta. Ele continuou: eu também me comunico através do pensamento. Pensamento e sentimentos não são a mesma coisa, embora possam ocorrer ao mesmo tempo. Quando eu me comunico através do pensamento, frequentemente uso imagens e figuras. Por isso, os pensamentos são mais eficazes do que as palavras como meio de comunicação. Além de sentimentos e pensamentos, também uso o veículo da experiência como um importante comunicador. E, finalmente, quando os sentimentos e pensamentos e a experiência falham, uso as palavras. As palavras são, de fato, o comunicador menos eficaz. São mais sujeitas a erros de interpretação e compreensão. E por que isso ocorre? Devido ao que as palavras são. As palavras são meramente expressões orais, ruídos que representam sentimentos, pensamentos e experiência. Símbolos, não a verdade, a coisa real. As palavras podem ajudá-lo a entender algo. A experiência lhe permite saber. No entanto, há algumas coisas que você não pode experimentar. Por isso, eu lhe permiti outros meios de saber, e estes se chamam sentimentos e também pensamentos. O mais irônico aqui é que todos vocês têm dado muita importância à palavra de Deus e pouco à experiência. De fato, vocês valorizam tão pouco a experiência que quando a sua experiência de Deus difere do que vocês ouviram sobre Ele, automaticamente a rejeitam e se fixam nas palavras, quando deveriam fazer o contrário. Sua experiência e seus sentimentos em relação a alguma verdade representam o que você efetiva e intuitivamente sabem sobre ela. As palavras só podem tentar simbolizar este conhecimento e frequentemente o confundem. Então, esses são os meios pelos quais eu me comunico, mas não são métodos, porque nem todos os sentimentos e pensamentos, nem todas as experiências e palavras vêm de mim. Muitas palavras foram proferidas por outros em meu nome. Muitos pensamentos e sentimentos foram provocados por causas que não foram minhas criações diretas. Muitas experiências resultam delas. O desafio é o discernimento. A dificuldade é saber a diferença entre as mensagens de Deus e os dados de outras fontes. Isso é uma simples questão de aplicar uma regra básica. O que vem de mim é sempre seu pensamento mais elevado, sua palavra mais clara, seu sentimento mais nobre. Todo o restante vem de outra fonte. Agora, a diferenciação se torna fácil porque não deveria ser difícil nem mesmo para o aprendiz identificar o mais elevado, o mais claro e o mais nobre. Ainda assim, vou dar-lhe essas orientações. O pensamento mais elevado é sempre aquele que é alegre. A palavra mais clara é sempre aquela que é verdadeira. O sentimento mais nobre é aquele que chamam de amor. Alegria, verdade, amor. Os três são intercambiáveis e um sempre leva ao outro. Não importa em que ordem isso ocorre. Com essas orientações, é possível determinar quais mensagens são minhas e quais vêm de outras fontes. A única dúvida que permanece é se minhas mensagens serão ouvidas. Poucas são. Algumas porque parecem boas demais para serem verdades. Outra porque parecem difíceis demais para seguir. Muitas porque simplesmente são mal interpretadas. A maioria porque não é captada. Meu mensageiro mais poderoso é a experiência, e até mesmo isso vocês ignoram. Especialmente isso. Seu mundo não estaria nas condições atuais se vocês apenas tivessem prestado atenção às suas experiências. O resultado de não prestarem atenção a elas é que continuam a repeti-las,
porque o meu objetivo não deixará de ser atingido e minha vontade não será ignorada. Vocês entenderão a mensagem, cedo ou tarde. Porém, eu não os forçarei a isso, porque eu lhes dei o livre-arbítrio, o poder de decidir livremente e nunca o tirarei de vocês. E então, continuarei a enviar-lhes a mesma mensagem, através dos milênios e a qualquer parte do universo em que estejam. Eu as enviarei continuamente até que as recebam. Prestem atenção a elas e as considerem suas. Eu as enviarei em uma centena de formas, em milhares de momentos, durante bilhões de anos. Não poderão deixar de ouvi-las se realmente prestarem atenção. Não poderão ignorá-las quando realmente as ouvirem. Dessa forma, nossa comunicação de fato começará, porque no passado vocês apenas falaram comigo rezando, pedindo a minha intervenção, fazendo súplicas. Agora, posso responder-lhes até mesmo da forma como faço aqui. Como posso saber que essa comunicação é de Deus, que não é fruto da minha própria imaginação? Qual seria a diferença? Não percebe que eu poderia com a mesma facilidade usar a sua imaginação como qualquer outra coisa? Eu lhe darei a qualquer momento os pensamentos certos, as palavras ou os sentimentos que servem ao objetivo prestes a ser atingido, usando um meio, ou vários. Você saberá que essas palavras são minhas porque, por sua própria conta, nunca falou tão claramente. Se já o tivesse feito, não estaria fazendo perguntas. Com quem Deus se comunica? Há pessoas e ocasiões especiais? Todas as pessoas e ocasiões são especiais. Umas não são mais especiais do que outras. Muita gente prefere acreditar que Deus se comunica de modo especial, apenas com pessoas especiais. Isso tira de muitas pessoas a responsabilidade de ouvir e ainda mais de captar, o que é outra coisa, a minha mensagem, permitindo-lhes aceitar a palavra de outras para tudo. Elas não têm de me ouvir porque concluíram que tais pessoas ouviram minhas opiniões sobre todos os assuntos e elas têm para dar atenção. Mas ouvindo o que outras pessoas acham que me ouviram dizer, você não precisa pensar. Este é o principal motivo pelo qual poucos consideram as minhas mensagens em um nível pessoal. Se você reconhecer que as está recebendo diretamente, será responsável por interpretá-las. É muito mais fácil e seguro aceitar a interpretação de outras pessoas, até mesmo das que viveram há 2000 anos, do que tentar interpretar a mensagem que você pode estar recebendo nesse exato momento. Ainda assim, eu o convido a participar de uma nova forma de comunicação com Deus, uma comunicação bidirecional. Na verdade, foi você quem me convidou, porque foi a você agora, dessa forma, atendendo a um pedido seu. Por que algumas pessoas que veem em Cristo um exemplo parecem comunicar-se mais com o Senhor do que outras? Porque desejam de fato ouvir, manter os canais de comunicação abertos, mesmo quando isso parece assustador, loucura ou totalmente errado. Deveríamos ouvir Deus mesmo quando o que está sendo dito parece errado? Especialmente quando parece errado. Se você achar que está certo em relação a tudo, por que precisaria falar com Deus? Vá em frente e haja de acordo com tudo que sabe, mas observe que vocês têm feito isso desde o início dos tempos e veja como o mundo está. É óbvio que você deixou passar alguma coisa, que há algo que não entende. O que você entende deve parecer-lhe certo, porque certo é o termo que usa para designar aquilo com o que concorda. Por essa razão, aquilo que você não entende parecerá em princípio errado. O único modo de evitar isso é perguntar-se: o que aconteceria se tudo que eu achava errado, na verdade estivesse certo? Todo grande cientista tem conhecimento desse fato. Quando o que um cientista faz não dá certo, ele parte para novas hipóteses e recomeça. Todas as grandes descobertas foram feitas a partir da hipótese de não estar certo. E é isso que preciso aqui.
Você só poderá conhecer Deus quando parar de dizer a si mesmo que já o conhece. Só poderá ouvir Deus quando parar de achar que já o ouviu. Eu só poderei contar-lhe a minha verdade quando você parar de contar-me a sua. Mas minha verdade sobre Deus vem de vós. Quem disse isso? Os outros. Que outros? Líderes, pastores, rabinos, padres, livros, a Bíblia, pelo amor de Deus. Essas não são fontes competentes. Não, não. Então quais são? Fique atento aos seus sentimentos, aos seus pensamentos mais elevados e à sua experiência. Sempre que qualquer um deles for diferente do que lhe ensinaram seus mestres ou do que leu em seus livros, esqueça as palavras. As palavras são a fonte menos confiável da verdade. Há tantas coisas que eu quero dizer e perguntar, não sei por onde começar. Por exemplo, por que o Senhor não se revela? Se realmente existe um Deus e o Senhor é Ele, por que não se revela de um modo que todos nós possamos compreender? Eu tenho feito isso repetidamente e estou fazendo de novo agora. Não, quero dizer, através de um método de revelação incontestável. Como? Como aparecer agora diante dos meus olhos? Estou fazendo isso. Onde? Em todos os lugares para onde olhar. Não, quero dizer de um modo incontestável, que nenhum homem poderia negar. E qual seria? Sob que forma gostaria que eu aparecesse? A forma que o Senhor realmente tem. Isso seria impossível, porque eu não tenho uma forma que vocês conheçam. Poderia adotar uma forma que poderiam conhecer, mas então todos presumiriam que o que viram é a única forma de Deus, não uma dentre muitas. As pessoas acreditam que eu sou como elas me veem, em vez de como não veem. Mas eu sou o grande invisível, não aquilo em que me transformo em um determinado momento. Em certo sentido, eu sou aquilo que não sou, e é do não ser que eu venho e para onde sempre retorno. Porém, quando eu assumo uma determinada forma em que penso que as pessoas podem me reconhecer, elas me atribuem essa forma para todo sempre. E se eu aparecesse sob outra forma para outras pessoas, as primeiras diriam que não apareci para as segundas, porque minha forma e minhas palavras não foram as mesmas. Então, como poderia ter sido eu? Portanto, o que importa não é o modo ou a forma como me revelo. Seja qual for o modo e a forma que eu assumir, não serão incontestáveis. Mas se o Senhor fizesse algo que provasse sem dúvida alguma quem é, ainda existiriam aqueles que diriam que era o demônio, ou simplesmente a imaginação de alguém, ou que a causa era qualquer outra que não eu. Se eu me revelasse como o Todo-Poderoso, Rei do céu e da terra, e movesse montanhas para prová-lo, haveria aqueles que diriam, deve ter sido Satanás. E é assim que deveria ser, porque Deus não revela a si próprio através da observação externa, mas através da experiência interna. Quando a experiência interna revelou a Deus, a observação externa não é necessária. E se a observação externa for necessária, a experiência interna não será possível. Portanto, se a revelação for pedida, não poderá ser obtida, porque o ato de pedir é uma afirmação de que ela não existe, de que nada de Deus está sendo agora revelado. Tal afirmação produz a experiência, porque o seu pensamento a respeito de algo é criativo e sua palavra é produtiva. E seu pensamento e sua palavra juntos produzem de um modo muito eficaz a sua realidade. Por isso, sua experiência será de que Deus não está sendo agora revelado, porque se tivesse, você não pediria a Ele que se revelasse. Isso significa que não posso pedir o que desejo? Está dizendo que rezar pedindo algo na verdade nos impede de consegui-lo? Essa é uma pergunta que é feita há séculos e que sempre foi respondida. Contudo, vocês não ouviram a resposta ou não acreditaram nela. A pergunta é respondida novamente, em termos e linguagens atuais, desse modo. Você não terá aquilo que pedir e tampouco não pode ter tudo o que quer. Isso ocorre porque o seu próprio pedido é uma afirmação de carência, e você dizer que deseja algo
apenas produz essa experiência, a do desejo, em sua realidade. Portanto, a oração correta nunca é de súplica, mas sim de gratidão. Quando você agradece a Deus antecipadamente pelo que escolheu experimentar em sua realidade, de fato reconhece que isso está lá. Logo, a gratidão é a afirmação mais convincente para Deus, uma afirmação de que mesmo antes de você pedir, eu atendi o seu pedido. Então nunca agradeça. Mas se eu agradecer antecipadamente a Deus por alguma coisa e ela nunca acontecer, isso poderia levar à desilusão e amargura. A gratidão não pode ser usada como um meio de manipular Deus, de enganar o universo. Você não pode mentir para si mesmo. Sua mente conhece a sinceridade de seus pensamentos. Se você disser, obrigado, Senhor, por tais e tais dádivas, e o tempo estiver muito claro, e todo o tempo estiver muito claro em sua mente que essas dádivas não existem em sua realidade atual, não poderá esperar que Deus veja isso menos claro do que você e o produza para você. Deus sabe o que você sabe. O que você sabe é o que aparece como sua realidade. Mas então, como posso ser sinceramente grato por algo que sei que não tenho? Fé. Se tiver apenas a fé de uma semente de mostarda moverá montanhas, você passa a saber que tem porque eu disse isso. Porque eu disse que, antes mesmo de você pedir, eu lhe darei. Porque eu disse que todos os modos possíveis, através de todos os mestres que conhece, que tudo que escolher, escolhendo em meu nome, terá. Mas muitas pessoas dizem que suas preces não foram atendidas. Nenhuma prece, e uma prece não é nada mais do que uma afirmação fervorosa do que é a realidade, deixa de ser atendida. Todas as preces e afirmações e todos os pensamentos e sentimentos são criativos. Até o ponto em que forem tidos fervorosamente como verdadeiros, se manifestarão em sua experiência. Quando é dito que uma prece não foi atendida, o que de fato aconteceu foi que o pensamento, a palavra ou o sentimento mais fervoroso tornou-se mecânico. Contudo, o que você precisa saber, e esse é o segredo, é que o pensamento por trás do pensamento, o que poderia ser chamado de pensamento responsável, é que é sempre o pensamento controlador. Portanto, se você suplicar, terá muito menos chances de experimentar o que acha que está escolhendo, porque o pensamento responsável por trás de todas as súplicas é o que você não tem agora o que deseja. Esse pensamento responsável se torna a sua realidade. O único pensamento responsável que poderia repelir esse pensamento é o baseado na fé, em que Deus sempre atenderá a todos os pedidos. Algumas pessoas têm essa fé, mas são muito poucas. O processo da prece se torna muito mais fácil quando, em vez de ter de acreditar que Deus sempre atenderá a todos os seus pedidos, a pessoa entende intuitivamente que um pedido em si não é necessário. Então, a prece de agradecimento. Não um pedido, mas uma afirmação de gratidão pelo que é verdade. Vou parar por aqui porque o vídeo está ficando muito longo e depois eu continuo com essas perguntas. Vou até anotar aqui. Mas eu acho bastante interessante esse diálogo, né? Se você tiver a oportunidade de comprar esse livro, de adquirir esse livro, leia ele, porque, assim, ele vai observando aqui, ele vai pontuando algumas questões que a gente, no nosso dia a dia, passa muito batido devido ao automatismo com o qual a gente convive. Eu volto a repetir sobre sempre esse automatismo que a gente tem, sobre a gente não vigiar os nossos pensamentos. Ele fala aqui sobre esse pensamento responsável, né? É o pensamento base, é o pensamento que está mais enraizado na nossa mente subconsciente, que é dali que realmente a nossa fé é provada, né? Onde a gente faz a nossa prece e com base na sua crença enraizada maior, é que ela se manifesta na tua experiência, na tua existência ou não. Então, às vezes, os milagres que podem ser realizados ou não, que a gente pode considerar milagres, ele é baseado se você acredita lá no teu subconsciente que aquilo ali é real, que pode ser feito, que pode ser manifestado na tua realidade física. Então, é muito interessante esse livro. Eu tô
É a mesma sensação de quando eu aprendi a dirigir, sabia? É a mesma sensação de quando eu comecei a aprender a conduzir o veículo sozinha. É a sensação que eu tenho hoje quando eu li esse livro. E ele vai aprofundando algumas questões aqui, gente, de uma forma tão legal, tão racional, tão, sabe, tão profunda. E realmente algumas questões aqui que ele fez, né, que Deus falou aqui no livro, segundo o autor, é sobre, será que realmente Deus parou de falar há 2000 anos atrás? Será que Deus continua falando realmente com a gente, com pessoas comuns, com pessoas do dia a dia, pessoas que pegam o ônibus cheio, pessoas que estão contando os dinheiros para poder fazer suas compras no mercado? Será que Deus está falando com essas pessoas? A gente fica se questionando, por que que Deus não me ouve? Por que Deus não fala comigo? Por quê? Porque naquela súplica, né, mendigando a atenção de Deus. E aqui a gente percebe que Deus, ele é amoroso, que ele quer conversar com a gente através desse diálogo. Mas quem é que ouve? Quem é que silencia para ouvir, para entender, para questionar? Esse autor, ele foi muito ousado. Ele foi com a canetinha dele lá, fazendo a cartinha, e ele foi surpreendido com essa resposta, que muitos podem contestar, chamar ele de louco, mas pelo que eu li, porque eu terminei de ler o livro todo, e ainda não li nem o livro 2, nem o livro 3, eu vou ler, mas, assim, eu acredito que possa ter acontecido isso, né? Eu acredito. As respostas que Deus dá, as perguntas que ele faz e a resposta que Deus dá, para mim são muito coerentes. Eu costumo questionar, pelo menos se não foi de Deus, foi de uma consciência muito sábia, muito superior, que veio com umas respostas que realmente fazem a diferença se você aprofundar a leitura e pensar sobre elas. Então, assim, pensemos sobre o que o que chega até nós, questionemos, vamos aprofundar sobre isso. Eu não sou uma leitora exímia, alguma crítica aí quanto à minha leitura, mas foi com muita boa vontade, muito carinho. Eu vou continuar a leitura depois. Alguém, se quiser comentar alguma coisa, eu estou aberta a ouvir. Enfim, eu deixei aqui com muito carinho para vocês esse texto aí do Donald, e a gente vai seguindo aqui o aprendizado, vai buscando juntos a gente evoluir dia após dia, segundo após segundo, mês após mês, e a gente vai seguindo o fluxo da vida da melhor forma possível que ela vai se apresentando pra gente, né? Então, um beijo para vocês no coração, muita paz, muita luz, muito amor, muita vida em abundância para todos nós, e vamos usar a nossa mente, vamos abrir nosso coração para as coisas boas que elas vão acontecer pra gente, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau!